Vou levantar-me, vou a meu pai e lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai quão suave é o Senhor. Provai E vede quão suave é o Senhor. Quando nós nos colocamos diante de Deus em forma de oração, Ele vai então mostrando a sua suavidade, o seu jeito de lidar conosco. A nossa experiência com a palavra de Deus nos dá justamente este alento desta presença. Hoje, quarto domingo da Quaresma, nós somos convidados a refletir com o Senhor esta prova de amor que o Senhor tem para conosco. Coloquemos no altar de Deus também todas as intenções. Hoje, na festa de Assis da Legião de Maria, que Deus abençoe os legionários e legionárias que vêm hoje fazer a renovação das suas promessas aqui no altar. Nossa alegria também, esta semana, os aniversários do Padre Valmir, 41 anos de vida ministerial, e o aniversário natalício do Padre Alexandre. E uma alegria muito em ver vocês, a grande maioria, fazendo os retiros. Esse ano parece que funcionou bem melhor do que o ano passado. Todos se envolvendo com seus retiros, os pastorais, os movimentos, as comunidades. Isso é bom. E a vocês que não têm pastoral e movimento nenhum, quando o pessoal está avisando dos retiros, ainda tem alguns para fazer, vocês também podem se encaixar nestes grupos para fazerem o momento de vocês. E já a nossa preparação, esta semana nós entramos na preparação da nossa caminhada até o Porto de Santa Cruz. Então vamos nos organizando. Olha, tantos motivos para poder celebrar. Vocês me permitem, eu vou ficar um pouquinho com o Evangelho de hoje, com o texto do Evangelho, que nos ajuda a refletir um pouco. Mas vocês vão me ajudar também um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouquinho uma festa. Vocês foram convidados para uma festa. Isso eu já fiz, já conversei com vocês um monte de vezes sobre isso, né? Sobre a festa. Na festa, você foi convidado. O que você pensa da festa? Para a festa, você tem que pensar em quê? Na roupa, o que mais? Alguém falou comida. Lógico, né? Já tem o povo aqui, se não tiver comida, não tem festa, não tem graça. O que mais? Divertir. Pronto, ótimo. Quem vai para a festa, tem uns que escoram a parede, né? Vocês já viram que parece que as paredes da casa vai cair. E aí tem uns que escoram ali e não sai dali de jeito nenhum. Acho que fica com medo do povo dançar, pular e a parede corre o risco de cair. Então fica ali. Na festa tem os escora-paredes, não sei se vocês já viram, né? Tem uns lá que vão para lá só para isso, mas mais nada. O que mais? Bebida. Se vocês beberem, está na Quaresma, vai tudo ter que confessar com o padre, porque beberam no período da Quaresma. Mas tá bom, vale a bebida. O que mais? Dançar, dependendo da dança, senão vem confessar por causa dos pecados da dança, né? O que mais? Presente. Na música, dependendo da música, vocês tomem cuidado com as músicas que tem aí, tá bom? Alguém falou e gritou, eu não escutei direito. Um lugar adequado. O que mais? Povo sem graça para festa. Não vou convidar vocês. Né? Tem que ter alegria, lógico, né? Mas vamos lá. Hoje nós estamos em uma grande festa. Vocês viram que o pai disse, vamos fazer um banquete.
uma grande festa. A primeira coisa que o pai fez quando o filho voltou foi colocar sandálias nos pés, sinal de nobreza, a túnica, né, que representa a roupa, a realeza, e o anel no dedo, né? Então pronto, o anel é esta aliança que se faz. Agora usa aliança de qualquer jeito, né? Antigamente a gente só usava aliança no noivado e no casamento. Hoje os meninos começam a namorar de manhã, já tá com a aliança no dedo, que é uma aliança de compromisso, que eu não sei que compromisso que tem ainda, mas já paciência, né? Já vamos já mudando um pouco. Mas o que tem nesta festa de hoje? Nós costumamos ler esse texto como a parábola do filho pródigo, não é assim? Mas a gente não pode entender só como a parábola do filho pródigo. O que tem aqui? Nós temos 3 personagens centrais nesta festa, neste momento aqui. Mesmo que o texto comece dizendo que Jesus, o que os publicanos e os pecadores se aproximavam para escutar Jesus, enquanto os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Então este texto é uma crítica aos fariseus e aos mestres da lei. Tem algumas coisas no Evangelho que vocês passam despercebidos, que deveriam entender um pouquinho. Nós temos 3 personagens aqui centrais. O pai, extremamente atencioso, o filho mais jovem e o filho mais velho. 3 momentos, assim, extremamente diferentes. O filho mais jovem, primeira coisa que ele pede é a herança. Herança se pede quando a pessoa está na hora da morte ou quando já morreu, né? Aí pronto. Mas por que alguns resolvem dividir a herança antes de morrer? Porque na grande maioria da briga, irmãos ficam revoltados contra irmãos por causa de dinheiro, por causa de herança. Esse filho mais jovem quer então sair da vida que está, que é os que pertence a ele. Na verdade não pertence a ele, pertence ao pai, que foi o pai que trabalhou e que ganhou o dinheiro, né? Tem lá a sua renda. O filho só quer esbanjar o que o pai tem. O filho mais jovem, então, toma uma atitude, vou-me embora. Quando a gente olha assim, fala assim, mas por que esse filho foi embora? Qual é o sinal desse filho que vai embora? O filho mais jovem, aqui toma uma atitude de libertação. Sair do espaço que está ali, de uma certa forma, acomodado. Sai desse espaço. O filho mais jovem quer ganhar o mundo. Há quantos que querem ganhar o mundo sem pensar nas consequências? O filho mais jovem não está preocupado com o amanhã, ele está preocupado com o agora. Some no mundo, gasta tudo, não está preocupado. Mas de repente, o filho mais jovem percebe que fez uma grande bobagem. Não pensou no dia de amanhã. E ao perceber isto, vai então tentar resolver do seu jeito. Olha, nem tudo conseguiremos resolver do jeito da gente. Às vezes a gente precisa do outro, mas cuidado com o outro que você chama para resolver seus problemas. Porque se o outro não estiver inteirado daquilo que você está vivendo, ele pode causar um problema mais sério. Cuidado com as confianças, que isso pode causar um transtorno para você. O filho mais jovem, então, pensa que ele pode tudo e nem sempre podemos tudo. Então ele vai então pedir trabalho. Percebeu que nem o trabalho foi suficiente para ele. Sentiu saudade, necessidade. A consciência pesou diante de tantas coisas. Então, resolveu voltar. O voltar não é fácil. Há algumas pessoas que não conseguem entender, vai dando cabeçada a vida inteira e não consegue parar.
Vocês já viram que tem uns que parece que não tem jeito. Por mais que tente, por mais que busque, não consegue dar uma parada. Quantas vezes alguns de vocês já chamaram a atenção de algumas pessoas dizendo: para, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. Analise direitinho o que você está fazendo. E aí, às vezes, a resposta é: da minha vida cuido eu. E nem sempre é assim. Nós precisamos ter um cuidado e uma atenção muito grande. O filho mais jovem percebe. Aí há algumas coisas que a gente precisa ter uma atenção. Alguns sentem vergonha. Jamais devemos sentir vergonha diante das nossas limitações. Precisamos pedir ajuda quando precisamos da ajuda. O filho mais jovem, percebendo tudo isso, volta para a casa do pai. Mas antes ele faz um exame de consciência. Pequei contra Deus e contra o meu pai. Ele analisa toda a vida que está em torno do pai. Quantas vezes dispersamos da igreja, sumimos da igreja e achamos que vamos resolver as nossas vidas sozinhos. De repente você percebe que sem a presença de Deus você não é nada. É na presença de Deus que nós vamos encontrando repouso. E a necessidade de voltar para a casa do Pai. De estar justamente no lugar que nos agrade, que nos acolha. Diante dessa situação, o filho repensa: vou-me embora. E volta. Aqui tem algo interessante na figura do pai. Veja o que o pai faz. O pai está na espera. Vocês já viram? Alguns de vocês já devem ter presenciado, principalmente quem tem filhos fora, que ou trabalhando, estudando, está fora, ou casados. Dá aquela sensação que a casa tem um buraco. Que por mais que vocês façam tudo na casa, vai sempre ter aquela saudade daquele que foi e a vontade que volte. E aí aquela necessidade e a casa fica um vazio. Tudo é pensado para aquele que já foi. Mesmo que a casa, mesmo que a mãe ou o pai cuide dos outros, mas sempre vai ficar: o que fulano está fazendo? Será que está bem? Será que as coisas estão funcionando direito? Como é que está? Às vezes um irmão mais velho tem a preocupação com o irmão mais jovem, né? Porque onde é que anda? O que está fazendo? Então há necessidade deste cuidado, desse zelo. E Deus cuida, Deus zela de cada um de nós de uma forma especial. O filho então volta. Olha a atitude do pai. Aqui é extremamente interessante a atitude que o pai tem. O pai, ao avistar o filho, corre ao seu encontro. O pai não deixa o filho nem abrir a boca. Correu-lhe ao seu encontro. Primeira coisa que o pai fez foi: deu um abraço. Olha, não tem nada melhor do que um abraço. Um abraço representa muito. Um abraço acolhedor. É o sinal do aconchego, do respeito, da presença. O pai abraça o seu filho. O pai não está preocupado com o que o filho fez no primeiro momento. Abraça o seu filho. Faz com que seu filho se sinta protegido, mesmo diante das maluquices que o filho fez. O pai abraça. Além de dar o abraço, cobriu de beijo. Mais uma forma carinhosa de atenção. Depois de cobrir de beijo, já aconchegado nos braços do pai, diante desta necessidade, o filho então diz: pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Qual a resposta do pai? Aqui há algo interessante. O pai não condena o filho, mas o pai acolhe. O pai acolhe em todos os momentos os seus filhos. Veja que poderia o pai aqui falar um monte, gritar, reclamar de tudo, mas o papel do pai, entenda que pai e mãe,
porque senão fica parecendo que é só o pai, o homem, né? O varão. Não, pai aqui no texto é pai e mãe. Acolhedor, sinal acolhedor. Acolhe o seu filho, traz para perto, mas o pai não dá conversa para o filho nesse sentido. Porque a única preocupação do pai é recuperar o seu filho. O pai sentiu compaixão, acolheu de uma forma tão bela, carinhosa, protegendo o seu filho. Então, meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Festejemos. Que momento maravilhoso. É esta alegria. Façamos tudo porque recuperamos a vida deste meu filho. Aí nós temos um problema grave. O filho mais velho. O filho mais velho volta. O filho mais velho volta para casa, volta e vê barulho de festa, momento de alegria. Mas como é que o pai está feliz se o filho ainda não chegou? Que festa é esta que eu não fui convidado? Ah, o ciúme começa a gerar. Quantos ficam assim, enciumados diante de tantas coisas? Ah, só fulano tem direito. Nesta igreja agora eu não sirvo para nada. Só fulano que manda e desmanda. Ciúme é o pior sentimento que a gente pode ter. O ciúme. O ciúme destrói tudo. Corrói a vida. Estraga a vida. Uma pessoa ciumenta é capaz de tudo, de tudo. De inventar coisas, de tirar coisas de onde não tem, de destruir a vida das outras pessoas. Cuidado, irmãos e irmãs, com ciúme. O ciúme pode levar à morte. O ciúme leva à morte. E é preciso ter cuidado. Mas também não pode ser laxista, achar que tudo pode. Não é isso. Diante disso, o filho mais velho chega, percebe que há uma grande festa, fica com raiva, diz o texto, ouviu música, barulho de dança, então chamou o empregado e perguntou o que estava acontecendo. Note bem isto, o filho mais velho voltou do campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu o barulho de música, de dança, então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado, maravilhado com tudo o que estava acontecendo: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Sentimento de raiva do irmão. Ciúme, inveja, rancor, mágoa, que este sente. Ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, mais uma vez, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: o filho está com cara de sapo inchado. Vocês já viram sapo quando começa a inchar, né? Se a gente não tiver cuidado, ele estoura. O filho está assim. Vocês já viram gente quando está com raiva, que incha a cara, incha tudo, incha o coração e pode estourar. Uma pessoa com raiva, ela é capaz de morrer na hora. Então é preciso ter cuidado. Cuidado com as raivas que vocês escondem por aí, com as mágoas, com os corações endurecidos, guardando rancores dentro deles. Cuidado. O filho então joga, vomita tudo na cara do pai. E aí é bom de vez em quando você joga para fora aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede de ser gente de verdade. O filho então diz ao pai, e é interessante a arrogância
o achar que é mais importante. Vocês já viram que tem pessoas que se acham mais importantes do que os outros, que se acha que ninguém pode fazer mais do que eles, só eles fazem as coisas bem feitas. E ai daquele que elogiar um outro. E então, o filho mais velho, com a sua arrogância, com a cara de sapo inchado, vai então diz: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Qual é o problema? O pai tem o direito de fazer o que quer com o que é seu. Quantas pessoas se afastam da igreja por causa dessas coisas? Ninguém nunca olhou para mim, ninguém nunca me deu atenção. Eu sempre estava ali fazendo as coisas. Estava nada, mentira. Se fosse fiel, jamais desistiria da igreja. Não tem como. Mas sempre arruma uma desculpa. É porque não tem uma fé verdadeira. É fé sem compromisso. Na verdade, não é fé. Reclama de tudo. Ah, porque o padre falou tal coisa. Ah, porque fulano assim. Ah, porque eu não vou para a igreja porque fulano fica me olhando. Ué, então fica onde? Onde você for, alguém vai olhar para tua cara. Mas sempre tem uma desculpa para distanciar do pai. O filho mais velho assume esta desculpa. Jamais te desobedeci. Aí vem uma palavra que dói. Doeu no coração do pai. Veja como ele trata. Tu nunca me deste um cabrito para festejar. Quando chega o teu filho, então ele diz: não é meu irmão, é teu filho. Não é nada meu. Não pertence a mim. Olha só, não pertence a mim. O pai, então, veja a situação do pai. O pai então diz: filho, tudo que tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar. Olha a resposta do pai: porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Enquanto o irmão disse que o outro irmão não é nada dele, que é só filho do pai, o pai responde dizendo: é teu irmão, é sangue do seu sangue, carne da sua carne, pertence ao mesmo grupo, é teu irmão que passa necessidade, teu irmão que precisa de você, teu irmão que precisa de acolhida. Além de ser meu filho, é teu irmão. E tem uma coisa, uma dúvida. Eu vou perguntar a São Lucas depois. Nós não sabemos se o filho entrou na festa. Porque o texto diz que ele ficou fora de casa. Não entrou na festa. Cuidado. O convite é para todos, mas nem todos estão preparados para a festa. Primeiro pelos trajes de festa, que nem todos estão com os trajes de festa. Depois com a questão da vida, nem todos estão preparados para esta vida. Veja o convite da primeira leitura de hoje, do livro de Josué, que diz: diante do opróbrio do Egito, de tudo que eles passaram, agora a comunidade, liberta de tudo, pode então fazer a sua Páscoa. Não mais esperando o maná cair do céu, mas agora, com o próprio suor do seu trabalho, podem comer e beber. Assim,
a festa estará pronta. Depois, a segunda leitura, somos uma criatura nova em Cristo. Em Cristo. Tudo agora é novo. Tudo vem de Deus. E é por isso que nós celebramos constantemente. Deus, em Jesus Cristo, reconciliou o mundo. E é isto que nós devemos buscar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Em pé.